Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a carreira de RH na economia tradicional e na nova economia. E a convidada é a Daniele Fonseca, executiva C-Level na área de pessoas, membro de comitês e investidora. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja bem-vinda, Daniele. Muito obrigada, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Vamos lá, pessoal. A Daniela é inspirada por orquestrar estratégias corporativas com potencial humano. Atuou como diretora global e CHRO em organizações de diversos setores. Com mais de 25 anos de experiência, liderou equipes multidisciplinares pela Europa, Américas e Ásia. Sua jornada é movida pelo compromisso de enriquecer a cultura organizacional, traçar trajetórias de crescimento sustentável e empoderar indivíduos para realizarem suas mais grandiosas ambições. Atuando em papéis cruciais em setores como tecnologia, manufatura e consultoria, contribuiu em reuniões de conselhos, tanto nacionais quanto internacionais, moldando ativamente as filosofias e governanças das empresas. Seja mentorando startups ou redefinindo estratégias de RH, seu lema permanece: conectar pessoas com propósitos e negócios com crescimento transformador. Daniela é graduada em Pedagogia pela Federal do Paraná, tem mestrado em Administração pela UDESC ESAG, e fez vários cursos de aperfeiçoamento executivo em grandes instituições, como Fundação Dom Cabral, McKinsey, Northwestern, Chicago Booth e assim sucessivamente. Agora sim. Obrigado, Daniele. Conta um pouco para nós, então, da sua carreira, como que você começou, por que você foi para a área de RH e até o que você está fazendo hoje. Tá bom, vamos começar então lá de trás, né? Você viu que eu fiz faculdade de pedagogia, né? Uhum. Na ocasião, no momento, jovem e tal, precisando estudar, precisando trabalhar, né? Que eu tinha que tocar a vida, precisando estudar numa universidade federal e à noite. Uhum. Essa foi a opção que eu tive. Só que foi uma opção que me abriu muito para a área de humanas. Uhum. E eu logo que comecei entendi que não seria a minha carreira. Então eu tinha que achar alguma coisa em humanas que fizesse sentido, né, com aquilo que eu estava conhecendo, com aquilo que eram minhas ambições, enfim. Uhum. E aí eu procurei, eu já era concursada, né? Pedi aquela licença sem vencimento, que é possível quando você é concursado. Uhum. E procurei um estágio. Entendi. E entrei numa empresa de varejo, na área de recursos humanos, para formar aquela loja piloto, que treina as pessoas e tal. Sei. Essa entrada no RH traçou meu caminho. Entendi. Dali eu não saí de gestão de pessoas. E você procurava RH já naquele momento? Ou foi Não, procurei RH. Eu achei RH. Que era onde eu tinha a competência adequada, aproximada, sim. E aí, a partir do momento que eu entrei em recursos humanos, não demorou, Christian, para eu perceber a necessidade de conhecer de estratégia, de gestão, de business. Uhum. Acho que isso foi uma coisa legal que aconteceu na minha carreira, que foi uma percepção que eu tive lá atrás, né? E aí fiz a formação também, fiz pós, fiz mestrado em administração, fui atrás de estratégia, tinha aquele sonho de estudar fora, né? Concretizei, foi legal. Poxa, então, super. Assim, um monte de experiências enriquecedoras desse lado também, do ponto de vista de educação, sabe? Então, foi joia. Joia. E aí? Depois do varejo lá, loja piloto? Varejo, nossa, mas põe na linha do tempo, né? Isso é lá primeiro emprego, lá atrás e tal. Mas depois a minha vida foi muito pelo caminho de tecnologia, no começo ERP, né? Que apesar de ser tecnologia, é um formato mais tradicional, mais corporativo de empresa. Tá. Né? Tive uma experiência super legal por ali. E já isso também... Agora eu vou me perder na linha do tempo aqui, mas depois lembra, a gente volta. Já naquela ocasião que eu trabalhava na empresa de ERP, um fundo adquiriu parte da empresa e veio para a gestão. Então já começa a ter aquela visão de o que acontece quando, né, uma empresa de dono é adquirida, seja integral, seja parcialmente, seja minoritário, majoritário, como é que isso impacta a empresa, etc. Então já vivi aquela experiência lá e ao tomar a decisão de sair de lá, eu fui convidada para levar o trabalho que eu fazia. E na ocasião eu também estava na área de educação da universidade corporativa dentro da empresa. E aí eu montei uma consultoria. Entrei de sócia numa consultoria que já existia, que ela tinha
uma cara muito a ver comigo. Nossa, não sabia. Olha não, só, não, achei isso que não estava ali. Entrei, montei, Nossa. Foram 8 anos. Nossa, 8 anos super legais. A gente desenvolveu um modelo baseado muito naquele conceito, na ocasião de Gary Hamel e para ralar, daquele conceito de competências essenciais, né, que você entenda a tua core competência, entenda aquilo que te diferencia, aquilo que é difícil de ser imitável. Então a gente partia da estratégia, partia de entender quais eram as competências dessa empresa, o que era difícil, para daí o que era difícil ser imitável, para daí você conseguir definir a estratégia de recursos humanos. Porque não é balela você dizer que as organizações só funcionam através das pessoas, certo? Sim. E a gente só faz acontecer através das pessoas. Só que você tem que colocar as pessoas na sintonia certa. Então, compreender o que a gente tinha de melhor dentro de cada uma das empresas e, a partir daí, desenvolver produtos, processos, práticas de recursos humanos, foi super legal. Eu vivi isso por 8 anos, atendi muito Paraná, Santa Catarina, principalmente. Eu morava em Santa Catarina e recebi um convite para assumir uma posição de vice-presidente de recursos humanos, mas assim, teoricamente eu não sairia da consultoria, eu estava muito feliz. Só que a posição era global. Tá. E eu nunca tinha tido a vivência internacional. Então, assim, não deu para pensar muito, entende? Eu tinha que ir e o desafio foi super grande, tinha que viver. A empresa, na ocasião, tinha adquirido uma empresa com base nos Estados Unidos, mas com escritórios na Europa, escritórios na Ásia. Tá. Então, foi um desafio, assim, impressionante, Christian, porque não tinha conhecimento de legislação, de práticas locais, de aspectos dos soft skills, aspectos de relacionamento comportamentais que você precisa observar quando você está numa posição global. Sim. Então, isso me abriu um outro caminho. Eu acho que o que eu queria comentar muito, assim, cada experiência que eu tive foi abrindo um caminho. Né? Lá na tecnologia, o fundador da empresa que eu trabalhei, muito ousado, né? E aquilo me deu uma visão. Depois, na consultoria, a vivência em segmentos muito diferentes, muitas vezes com os donos da empresa, muitas vezes com os conselhos. Depois, aí nessa parte dessa visão internacional, o abrir a mente para como você lida com a coisa multicultural. Depois eu vou para uma grande manufatura e lá a visão assim do corporativo, das melhores práticas, daqueles processos impecáveis que você aprende demais numa empresa de 100 mil pessoas mais, né? Sim, muito legal. E por fim, novo mercado, né? Como é que é trabalhar num unicórnio, numa pegada de fazer acontecer numa velocidade muito interessante, que abriu um outro caminho, abriu um caminho também para investimento em startups, abriu um outro caminho para entender como que esse mundo se organiza e quebrar paradigmas, né? Às vezes a gente pensa assim, as empresas grandes é que são legais, mas as empresas grandes são muito legais, as pequenas são sensacionais, as médias são jóias, tudo depende de quem está lá e como está fazendo, sim, né? Sim. Então, e que momento também teu da vida, da tua carreira, da companhia, acho que tudo isso também dá um match muito legal, né? Sim, sim. E agora, você está se preparando ou está participando de alguns comitês também de gestão, né? Como é que está essa fase da carreira, como é que você se preparou para isso e como está se preparando? Eu estou fazendo transição de novo, né? Eu estou desde outubro de 23, que eu estou fazendo essa mudança. Eu já vinha me preparando do ponto de vista de conhecimento e formação, né? Eu fiz formação para conselheiro do IBGC, fiz o PDEC, que é um programa super legal, que é um programa de diversidade em conselhos. É um consórcio do IBGC com Women Corporate Directors, Banco Mundial, Spencer Stuart, algumas empresas que compõem este programa, e eu esqueci alguma aqui, tá? Desculpa. Tá, não tem problema. Pesquisem, pessoal, pesquisem. Vocês vão achar. E o PDEC foi um programa super legal, bem direcionado para mulheres na posição de conselho. Então, era um desejo. E esse desejo está começando via comitês de recursos humanos, hoje eu estou em 3, o que é uma questão super legal, porque é um outro tipo de participação que você tem.
E eu estou assumindo alguns projetos também, agora de consultoria, volto um pouquinho para aquela vida e coincidentemente apareceram só projetos globais, então eu voltei um pouquinho ao ritmo de viagens, mas tenho curtido demais essa transição e essa preparação assim para um outro momento de atuação. Eu acho que no decorrer da vida, quando você está numa posição executiva, meio que independe de que área você vem, você está num comitê executivo, você está reportando para um conselho, você está definindo a estratégia, você está reportando os resultados, né? Você está interagindo com os stakeholders ali, com os shareholders, muito interessados nos resultados. Então, você adquire um outro nível de visão, né? E aí eu cheguei nesse momento da minha carreira com um slogan. Tem até slogan. O meu slogan é Sharing and Inspire. Sharing and Inspire. Não. Sharing and Sparking. Tá. Errei meu slogan, como é que pode? Porque eu pensei no Inspiring. Que é muito de compartilhar e inspirar mesmo. E compartilhar e criar aquela aquela fagulha. Eu acho que eu tô nesse momento agora de conseguir, de ter prazer muito grande em dividir o que eu conheço, em esperar pessoas, em fazer do mundo do trabalho um mundo do trabalho gostoso. Acho que a gente passou por muita coisa muito exaustiva, com pandemia, com crise, com isso, com aquilo outro, e uma pressão muito grande sobre as pessoas. A gente vê aí problemas importantes de saúde mental e tudo mais. Então, assim, resgatar esse gosto por um trabalho gostoso, por um trabalho com propósito, pelo prazer de compartilhar e de ensinar e aprender, eu estou nessa fase, Christian, essa é a minha vibe agora. Que legal, que legal. E como tem sido essa tua participação nesses comitês? Qual a importância que esse nível, né, super estratégico das organizações está dando para a área de pessoas? Porque ela era uma área que tinha menos importância décadas atrás, né? Sim. Não, e até mais recente, depende muito da organização, né? É muito interessante essa estrutura de governança que tem o conselho, tem o CEO e tem os comitês associados ao conselho. Então, normalmente, comitê de auditoria, né? Comitê de pessoas, às vezes muito focado em remuneração, né? Mas às vezes um comitê de sustentabilidade e outros que podem estar compondo ali. Porque qual que é o grande papel do comitê? O papel do comitê é aproximar ou levar para o conselho aquele tópico diferenciado, facilitar essa comunicação do executivo com o conselho num nível de expertise maior, porque o que acontece, você está sentado no conselho, você tem uma reunião que seja mensal, bimestral, né? E você não tem, às vezes, nem o tempo suficiente, nem a profundidade suficiente para tratar de todos os assuntos. Né? E a empresa, ela é feita de muita coisa, claro, né? Claro. Entre elas as pessoas. Então o comitê faz uma figura muito interessante, faz um papel muito interessante, que é de levar para o conselho, né? Aquilo que é a forma como a gente está atuando em pessoas, como é que a gente está mitigando eventuais riscos, como é que a gente está cuidando da nossa governança, como é que a gente está olhando para o futuro, né? E conseguir colocar isso na pauta. É um caminho longo ainda. Sim, né? É difícil. Porque a pauta é muito disputada. Sim. E justamente ela é muito disputada porque a gente tem que sobreviver, tem que inovar, tem que, né? Mas eu estou adorando. Eu acho que esse momento está sendo um momento muito legal. Que legal, que bacana. Daniele, conta pra gente como foi... Chegou um dado momento na tua carreira, você estava em consultoria, super feliz, mas o desafio, né, de gerir times multiculturais em 3 continentes diferentes brilhou teu olho e você foi para lá, né? Como é que foi? Quais foram os teus maiores desafios e aprendizados em lidar com essa gestão multicultural, times multiculturais em 3 continentes? É tudo gente, né, Christian? No final São pessoas. Do dia é tudo gente, né? Tudo gente. Então, eu acho que o desafio e talvez o aprendizado maior é respeito, não julgamento e cuidado com a comunicação. Porque, primeiro, que os nossos vieses nos levam a alguns julgamentos. Eu já espero que naquela região aquele comportamento seja daquela forma. Só que não é dessa forma.
né? Senão vão esperar, como esperam que um brasileiro se comporte? Eu e você não nos comportamos da mesma forma, né? Ou não pensamos, ou não temos exatamente os mesmos valores. Então, eu acho que parte daí o respeito, parte por esse não julgamento que deixa eu entender o que te faz pensar assim. O que te faz me trazer essa resposta? O que te faz dividir mais informação ou menos informação comigo? Porque você, quando você está na matriz, né, em todos esses momentos eu sempre estive na matriz. Então, quando você está na matriz, você é a pessoa que está buscando entender o que está acontecendo ali. Então, você tem que ir com a mente realmente aberta para entender o que está acontecendo e como que é esse processo. Falando agora, parece óbvio. Mas quando você está no dia a dia operando, não é óbvio. Sim, você demora um tanto para engatar, para estabelecer os relacionamentos, para entender o tom daquelas respostas. E é basicamente isso. Então, estar muito perto da liderança, mas é entender a necessidade daquele time que está naquela região. Tem alguma, assim, uma vivência tua, uma experiência assim, legal, interessante que você viveu? De talvez, acho que comunicação, como você comentou ali, como terceiro pilar, é muito cuidadoso, né? Tem que ser muito cuidadoso, porque as pessoas entendem de um jeito, principalmente se é escrito ou se não é escrito. Então, deve ter vivido alguma situação legal? Você lembra de alguma? Estou tentando lembrar aqui, mas eu vivi situações das boas e das ruins, né, Christian? Imagina, porque eu vivi situações daquelas de abrir escritório, contratar todo mundo, ou fábrica nova e tal, que é um astral. E eu vivi situações de fechar escritório, fechar fábrica, etc. Mas acho que uma muito curiosa, mas não tem a ver com o que você me perguntou, mas foi muito curiosa. Foi num processo que a gente fez na Itália, numa empresa que eu trabalhava, de um fechamento de uma fábrica, e o pessoal fez uma reclamação para o Papa, e teve um comentário do Papa pedindo, poxa, não vamos fechar as fábricas. Então, assim, você vê que proporção que tomou aquilo naquela comunidade, né? Sim. E a gente, meu Deus, né? Então, como que a gente lida com essas coisas? Então, para o bem e para o mal, e eu acho que muito você estar... de novo, de olho nessa questão de respeito. Eu acho, ou eu tenho certeza, Christian, que eu estou na área de pessoas por uma razão também, para poder também proporcionar às pessoas que elas possam ser respeitadas. Então, nas ações que eu tomei, seja de crescimento, seja de redução, foram ações assim, com muito respeito. E o que eu aprendi no mundo desse novo mercado, que é abre outra coisa na cabeça, assim, é o poder da diversidade, é o poder do ser genuíno, né? Daquela coisa de eu sou quem eu sou, eu tenho este pensamento, e o poder que você, líder, tem quando você sabe usar isso. Sim. Porque, às vezes, você que não sabe usar, né? Às vezes há um limite nosso, entendemos o que as pessoas realmente têm a contribuir. Então, já há muitos anos eu venho com esse mote assim de, e isso não é balela de novo, né? É a coisa assim, ó, a pessoa tem que conseguir colocar seu potencial total. Você não vai colocar o teu melhor se o ambiente não for bom, se você não for respeitado, se não houver confiança. Então você tem que colocar, e para você que contratou alguém, você quer o melhor daquela pessoa, porque ela tem muito para te dar. Só que às vezes você mesmo não está aberto para receber. Então é um processo interessante. Muito legal. Depois dessa experiência numa indústria gigante, global, você comentou também na tua apresentação com todos os processos super estabelecidos, benchmark em gestão de pessoas, super sofisticado, né? Aí vem uma fase da carreira onde você vai para novo mercado, como você comentou, né? Empresa de tecnologia, crescendo, né? Depois se tornou um unicórnio. Conta pra gente como foi essa transição, teu processo de tomada de decisão. Você deve ter pensado bastante, avaliado muita coisa. E depois, claro, da tua experiência lá. O meu processo de tomada de decisão levou 6 meses. Tanto meu quanto da empresa. Por que nós dois levamos 6 meses? Porque eu achava que eu estava fazendo um movimento de muito risco na minha carreira. Né? Eu estava numa indústria muito estável, numa posição boa, com confiança dentro da empresa, né?
num momento de carreira muito interessante. Eu acho que eu tinha 48 anos, uma coisa assim. Também tem essa coisa, né? O momento que você está de vida. Sim. E da empresa, nós vamos trazer alguém assim, né? Uma executiva de recursos humanos, já com pensamento mais de processo, já acostumada um pouco mais com uma governança. Ela vai chegar aqui, né? E vai transformar isso aqui numa empresa padrão, e não era isso que era desejado. Sim. Então, eu acho que teve esses 6 meses da gente pensar assim, a minha grande meta foi, vamos trazer tudo que é de bom na governança, nas questões de práticas sustentáveis de gestão, sem mudar a cultura. Uhum. Este desafio é bastante difícil. Sim. E eu mergulhei nele, Christian. E eu me tornei uma embaixadora daquela cultura. E eu, de fato, me apaixonei pela cultura. Então, esse momento foi um momento super interessante, porque teve uma reconstrução minha, até de postura e tal. Aí tem uma coisa bem engraçada. Na primeira apresentação que eu fui fazer, quando eu fui ser apresentada para as pessoas, até disseram, Dani, pode falar palavrão, não tem problema nenhum. Daí eu pensei, putz, né? Mas eu pensei assim, não é meu jeito, né? Então, assim, aí eu pensei... formal, assim, né? Eu vou me... não era tão formal assim, tá, Christian? Nada é muito formal. Nada é muito formal. Lógico. Mas, assim, o que eu quero dizer é que o que era da minha essência, eu não mudei, né? Isso é um orgulho que eu tenho até da minha carreira, sabe, Christian? De ser quem eu sou no longo desse tempo. Claro que eu espero ter melhorado, né? Evoluir, claro. Mas não ter que se transformar para ser algo que você não é, para viver naquele ambiente. Então, ali eu não fiz de mim eu não me transformei, né? Eu me engajei, eu entendi, né? E eu atuei, eu penso que da forma mais estratégica que eu poderia, que era, poxa, se eu tenho essa meta de manter essa cultura e tenho a meta de colocar processo e tal, como que eu faço isso? Como é que eu posso pensar isso estrategicamente, equilibrando esses dois lados? Foi um desafio muito grande, foi um mergulho profundo, né? Porque você tem que entrar intensamente, mas adorei. Hoje, até se você me perguntar, Dani, onde é que você deu um passo errado na tua carreira? Eu não consigo te dizer. Até porque quando você deu o passo, ele é o teu passo, né? Eu não fico pensando, se eu cheguei na encruzilhada e escolhi o lado direito, eu não fico pensando o que tinha no esquerdo, né? Claro. Uhum. Mas eu acho que cada dessas fases trouxe um ensinamento muito legal, sabe? Claro. E isso de você mergulhar é muito jóia. Muito legal. Eu te perguntei porque, né, você mesmo comentou, poxa, isso é uma empresa estável, que a gente entende que uma empresa estável, ela cresce ou decresce um dígito, né? Versus trabalhar numa empresa que está crescendo, às vezes 100% cada quarter, ou 100% pelo menos por ano. Eu trabalhei numa que tinha, sei lá, 600 funcionários, em 3 anos e meio, depois ela tinha 3.000 e pouco. Tudo acontece muito rápido, né? E quando você está numa posição lá de, CHRO, você está desenhando e estabelecendo as políticas, os produtos de RH, mas tudo isso, às vezes, a percepção que a gente tem, né? Fica talvez insuficiente e muito rápido, né? Muito rápido, né? Enquanto numa indústria tradicional você vai contratar um X benefício por 10 anos, empresa de tecnologia, às vezes, em meio ano já é obsoleto, né? Comenta um pouco desse super crescimento e como é que vai trabalhando para construir o avião, né? Eu acho que a minha resposta seria assim, sim e não. Tá. Por quê? Porque justamente quando eu entrei na empresa, as práticas eram super legais, mas nem as práticas não estavam bem embasadas, fundamentadas ou desenvolvidas de um jeito que elas pudessem ser pelo menos um pouco perenes. Entendi. Não precisa ser muito, mas um pouco, né? Então, a cada ano se renovavam os processos. A cada ano vamos colocar uma coisa diferente. Vamos fazer uma... E aí o meu primeiro passo foi, vamos primeiro dar uma estabilizada. Vamos entender assim, em que a gente acredita, quais são os conceitos que fundamentam aquilo que a gente está colocando, e vamos ter a expectativa de rodar isso aqui 2, 3 anos, para a gente conseguir ter algum resultado.
Então, de um lado isso. Do lado de engajamento e comunicação, aí é velocidade. Muita velocidade, muita criatividade, um movimento grande. Do lado de benefícios, processos para atração de pessoas e tal, você também tem uma velocidade muito grande. Então, eu acho que aí também há que pensar, porque eu acho que há um desgaste, inclusive das pessoas, quando você coloca um ritmo de movimento que não dá tempo de processar, né? Isso também leva a uma exaustão, isso também gera ansiedade, né? Isso também. Então, eu acho que ali eu precisei ter esse aprendizado, né? O que a gente poderia colocar como processos que tivesse uma perenidade, e isso também é muito interessante, porque o negócio muda. O negócio, ele é, como você disse, numa empresa mais estável, o impacto, ele é para baixo para cima, é relativamente pequeno. O crescimento é muito grande. Se naquele outro mês não foi desse jeito, a tensão sobre isso é muito grande também. Então, parece que não há esta elasticidade ou esta preparação para entender que as coisas vão viver esse processo, né? Então, ali tem que, nesses momentos eu precisei ter, assim, uma serenidade. E eu acho que eu fazia esse exercício de manhã, assim, tipo, preciso estar serena. Eu achava que a minha palavra mágica era serenidade. Serenidade para lidar com a coisa, mudar o que tivesse que ser mudado. Bati de novo aqui. Mudar o que tivesse que ser mudado e tentar segurar o que talvez não precisasse ser mudado, né? Tão imediatamente. Bacana, show de bola. E as principais diferenças de cultura? Você falou bastante de cultura, a gente sabe que é muito diferente e acho que você comentou também que a ideia era manter a essência, né, ou manter a cultura, mas claro, melhorar em termos de governança. Como é que são esses dois mundos aí para o pessoal que está em casa assistindo, as principais diferenças nesses dois mundos que você mais gostou do antigo e do novo? O que eu mais gosto do novo é a informalidade, a fala mais direta, a coisa do genuíno e o propósito de que as pessoas possam ser quem elas são. O que eu mais gosto do outro, do mais estável, é a questão eu acho que é um pouco diferente o assunto do respeito. Porque quando você está com uma velocidade muito grande, né, e a fala é muito direta e etc., por mais que você esteja respeitando ou desejando respeitar o ambiente, às vezes ali ocorrem escorregões, né? Claro. Quando você está num processo um pouco mais estável e você tem uma cultura que está lá há anos, que deseja estar há anos, que tem pessoas que trabalham há 40 anos na empresa, os filhos estão na empresa, cujos sobrinhos estão na empresa. É um ambiente muito diferente e é muito bonito também. Sim. Então, eu acho que a gente não pode se enganar que uma coisa é melhor do que a outra. Elas são apenas diferentes. E elas têm a sua beleza aqui para um determinado tipo de público e a sua beleza num outro contexto para outro determinado tipo de público. Eu acho que isso é sensacional. Capturar isso e entender não é muito simples. Quando você está na função de consultoria, por exemplo, né? Ou eu vejo, é super interessante agora como está super em alta o lance de benchmarking e tal, né? Faça um bench aqui, faça um bench lá e a gente desenvolve alguma coisa. Mas assim, você conhecer profundamente a tua organização, o que move as pessoas ali, é que vai fazer você fazer um desenho pro A ou pro B. Então, hoje em dia eu estou trabalhando num projeto que a nossa ideia é tornar a empresa mais jovem. A empresa realmente é uma empresa que está com a sua idade média para cima dos 40 e tem estabilidade muito neste público, mas não consegue reter o público jovem que entra. Entendi. E com isso, não traz novas ideias, claro, né? Porque assim, o que eu acho mais legal também do momento que a gente está vivendo é que a gente pode ter 4 gerações na mesma empresa, né? E a gente pode lidar e aprender a lidar com as 4. Então, a gente está precisando trazer esse pessoal para olhar para a empresa para o futuro.
Por outro lado, eu tenho que criar o ambiente adequado para isso. Então, eu não posso chegar lá com um super, hiper programa de trainee, ou um programa de... Que nome eu dê para isso, para atrair pessoas super descoladas e para... Não, eu tenho que entender como é que é a essência dessa, como que as pessoas lá dentro vão ser capazes de incluir esses que vão chegar, porque eu não quero que eles saiam em menos de um ano, Exato. que foi ou o que a empresa viveu, ou ao final do programa. Que investe tanto dinheiro, que acontece muito, né? Muito. E sem poder ter dado a contribuição que eu esperava deles, né? Então, entender isso eu acho que também vem muito bem com a experiência, né, Christian? Muito bem com o viver. Legal. Tem uma dúvida, Daniele. Na indústria, principalmente naquela perene não, mas quase perene, o processo de desenvolvimento de liderança é muito sofisticado, né? Leva tempo, você tem curvas de aprendizagem, encarreiramentos possíveis, etc. e tal. Nas empresas de tecnologia, nessas grandes empresas e jovens empresas, os líderes geralmente são super jovens, talvez não tiveram esse desenvolvimento formal. Como é que você tratava esse assunto de desenvolver liderança na empresa, na tua última experiência? Às vezes não dá tempo, né? As coisas... Isso. Eu acho que este é um problema importante, né? Quando a gente fala de sustentabilidade. Você ter uma liderança forte, respeitada, estratégica, bem posicionada, é uma coisa bastante importante. Aqueles programas de desenvolvimento parrudos, eles têm o seu resultado, sim. Eles são importantes. Então, eu acho que o que eu fiz para tentar equalizar isso é tratar muito no individual, na necessidade do indivíduo, né? Então, você acaba deixando de ter ações do grupo, e isso tem sua perda, porque tem a questão da cultura, do bonde ali, de você ter todo mundo, né, junto. Mas aí, se você tem pressa, é no indivíduo. Pois é. Aí você tem que ir muito no indivíduo, nas necessidades dele, coaching, mentoring, feedbacks, a pessoa tem que estar muito disposta. Mas assim, problemas que a gente tem às vezes, Christian, não só nessa última empresa ou qualquer uma delas, problemas que a gente tem às vezes, eles são problemas que nós criamos, né? A gente não precisava ter. Então, algumas coisas, por isso vem muita responsabilidade da liderança, né? Uma liderança bem formada, ela também vai ter uma fluidez melhor na gestão, o que vai diminuir a quantidade de problemas que a gente vive, né? E a gente, de novo, agora o outro lado mais difícil das pessoas, que é vaidade, que é ego, que é pequenas competições e tal. Então, assim, por isso que se a gente consegue engajar as pessoas num propósito legal que sobreponha isso, e os conflitos de interesse, eles possam estar aqui num outro lugar que você vai administrar também, né? Porque você vai administrar a tua necessidade de status, tua necessidade de, sei lá, aquilo que te motiva, né? Mas você colocar acima um propósito, eu acho que funciona bem. Legal. E o que você está vendo, Dani, em termos de tendências para o RH, para a área de RH? Muita mudança, né? A gente vê hoje tudo, enfim, tudo via sistema ou SaaS, né? Mas comenta assim, como é que você está vendo o futuro do departamento de RH? Bom, eu primeiro adoro tecnologia. Eu acho que tudo que aporta tecnologia é uma coisa super boa, porque nos permite focar naquilo que a gente tem que focar. Exato. Então, acho isso super legal, e não quero entrar num debate de inteligência artificial aqui, prós e contras, mas o que eu quero te dizer é que eu acho que a tecnologia pode alavancar muito. Sim. Então, sou muito favorável. Acho que é inevitável, agora, só um pouquinho de inteligência artificial. Com o advento da inteligência artificial, que a gente mude a forma de trabalhar, é inevitável. A gente já deveria ter mudado, já vem mudando. A pandemia já veio, deu um golpe na gente. A gente aprendeu formas novas, passou a pandemia, a gente desaprendeu, a gente aprende de novo, a gente vive esse processo. E eu tenho muita vontade de ver muita vontade de estudar sobre isso. Eu acho que os RHs podem adicionar demais ao estudar sobre por que a gente é tão preso aos mesmos paradigmas de sempre do mundo do trabalho, né?
E claro que tem perfis e perfis de empresas. Sim. E perfis de profissionais. Mas eu acho que o que eu mais estudaria é isso. Se você olha aquelas pesquisas que normalmente são lançadas, que dizem assim, no que o CEO mais se preocupa? Ele mais se preocupa em reter pessoas, ele mais se preocupa com o gap de talentos, ele mais se preocupa com... Só que entre mais se preocupar e a gente conseguir fazer uma mexida eficaz nisso, para essa não ser a preocupação do ano seguinte de novo, né? Aí que a gente deveria atuar, entende? Para que esse gap não permanecesse lá. Então, eu sou fã de explorar modelos novos de trabalho. E fã de entender que as pessoas são boas, responsáveis, fazem as coisas... Porque se a gente vai com aquele viés de que elas não são, nenhum modelo diferente vai funcionar. Eu tenho que ir muito com o viés de que... E eu tenho que conseguir gerar uma relação com a pessoa que ela também confia em mim, que a gente está fazendo uma coisa aqui juntos, nós não estamos perdendo tempo. Né? Ninguém está se enganando aqui, né? Isso. No processo. Que é a pior coisa, né? Você se enganar por o quê? Quantas horas por dia? Isso. 3 meses a mais, 4 meses a mais. Né? Não faz sentido. Não faz sentido. Daniele, e o que funciona? Porque nesse mercado, né, de empresas que crescem muito, de tecnologias, startups, etc e tal, a guerra por talentos é ainda maior, né? Principalmente na área de tech. Mas falando de todas as áreas, a guerra por talentos é enorme. A gente percebe que um profissional às vezes está numa grande, depois está numa outra, e assim sucessivamente, em 3 anos ele passou por 4 empresas diferentes, né? O que realmente funciona para reter os talentos lá dentro? Você não vai reter por muito tempo. Eu acho que o primeiro passo é você entender a realidade. Entendi, tá? Eu não estou esperando que o Christian trabalhe aqui 5 anos. Então, isso está entendido. A partir disso, eu desejo muito que o Christian trabalhe aqui 5 anos. Então, eu vou atuar para ter ferramentas para que você possa estar comigo, para que eu possa te acompanhar em termos de motivação, de desenvolvimento. Eu tenho que estar de olho no que está acontecendo no mercado para conseguir, lidar com isso adequadamente também. Mas eu acho que são 2 coisas bem importantes. Primeiro, eu entender que é assim que o mercado se comporta. E segundo, eu entender que eu posso tentar fazer mais, né? Eu acho que o que retém é liderança, é confiança. Claro que remuneração, benefícios, facilidades fazem parte, mas a competição é muito fácil daí de fazer. Nessa esfera, a competição é fácil. É quem paga mais ou quem tem mais benefício. Agora, na esfera da liderança e da confiança, aí não é fácil. E do próprio propósito da empresa, né? Você olhar, eu sei que essa palavra propósito como é que é? Debatível, existe isso? Mas é que tem muito debate em torno disso, mas assim, a forma como a empresa administra os seus interesses, e os interesses das pessoas que trabalham nela, e os interesses da comunidade. Então, eu acho que isso faz muita... E para mim, isso tem uma conexão com o propósito. Não é só aquela frase bonita, nós mudamos a vida do mundo inteiro, né? Não é esta frase bonita só. Sim. Mas é como eu vejo que a liderança daquela empresa, de verdade, trata dos interesses da empresa, dos acionistas, das pessoas. E eu acho importante citar a comunidade. Porque ainda mais com o momento mundial global que a gente está vivendo, é impressionante você olhar como as coisas estão interrelacionadas. Então, você não é uma empresa isolada aqui que não é responsável pelo conjunto de tudo que está acontecendo, né? Também. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Bacana. Muito legal. Eu já entrevistei aqui um colega nosso aí, enfim, e ele falou, poxa, Cristiano, eu já perdi gente aqui que passou por 3 ou 4 empresas, né, de tecnologia, e quando eu vi de novo, ele de analista sênior já era gerente. Em cada pulo ele era promovido, recebia um ganho, ficava 6, 7 meses, não entregava nada muito sólido, né, mas mesmo assim, pelo mercado, ele era reconhecido como um cara que estava construindo uma boa carreira. Isso é muito impressionante, porque o que aconteceu com o próprio RH que aí está tendo uma dificuldade de gerenciar isso? Sim.
você está competindo por pessoas e você precisa estabelecer lá teus critérios de remuneração. E começa, às vezes, a criar cargos, e começa a criar layers, e começa a criar nomes, e começa, né? E com isso, as pessoas se habituam a esse ritmo, né? Você veja, Christian, quantas empresas têm trocentos vice-presidentes? Sim. Você não sabe dizer qual é o nível daquele vice-presidente. Exato. Né? Hoje é muito interessante como você cruza com CEOs, né? Você tem muitos CEOs. Então, assim, eu acho que banalizou um pouco. Né? E ao não que eu seja super fã de uma hierarquia, não estou querendo dizer, tem que ter a super hierarquia, mas o fato é que banalizou para eu encontrar caminhos para pagar, para conseguir atrair, sabe? Seja pelo cargo, seja pela remuneração. Isso, a gente não conseguiu fazer a tempo, ou a gente não conseguiu ser estratégico o suficiente a tempo para estruturar melhor isso. Então, a gente foi numa onda. E daí, quando você vai numa onda, mesmo quando você quer estruturar internamente na empresa que você está, é muito difícil. Sim. Porque o mercado já está posicionado de outro jeito. Então, nós estamos enfrentando a consequência disso. Eu falei, a gente mesmo cria nossos problemas. Sim. Mas, enfim, a gente entende, né? A velocidade do negócio requer, né? Requer talentos hoje, ontem, né? Não daqui 2 ou 3 meses, né? Interessante isso. E esse lance da velocidade do negócio, eu acho que é uma coisa muito gostosa. Porque você trabalhar com uma agilidade que não seja tóxica, né? Sim. Com agilidade, mas você estar fazendo e realizando, nossa, é uma delícia. E você ter orgulho de olhar para a empresa que você está e, nossa, você vê que ela tem uma prática muito diferente, o que ela está fazendo e realizando, o que ela está mudando algum mercado, eu acho realmente sensacional. Sem dúvida, sensacional. E carreira, o mercado está mudando muito, né, Daniele? A gente não sabe dizer como vai ser daqui 10 ou 15 anos, né? Tem tantos estudos que dizem, mas é difícil a gente vislumbrar, né? Eu sempre achei que por ser especialista em carreira, minhas filhas levariam uma vantagem, né? Eu falei, puxa, vai por aqui, vai por ali, isso aqui. Na verdade, só que não, né? Comigo também não, tá, Cristiano? A mesma coisa. O mercado muda tão rápido, informações tão... Nossa, a gente é bombardeado por tudo, então eu não sei dizer que carreira que é boa. Mas assim, para quem está começando na carreira ou para quem está começando a ser líder, que dicas você daria? Eu acho que é muito importante desenvolver habilidades comportamentais. Eu destacaria comunicação, e quando eu falo comunicação, são todos os caminhos da comunicação. Então, assim, escrever bem, falar bem, ter escutativa, né? Então, ser um comunicador, eu acho que é uma coisa importante. Ser um cidadão do ponto de vista de uma visão sistêmica da onde você está e para o teu entorno, eu acho que é uma competência interessantíssima, porque ela vai ser requerida. Saber trabalhar em time, né, compartilhar, criar coisas compartilhadas, isso eu acho também que não é todo mundo que consegue fazer. É uma competência super interessante de você aprender, porque te acelera, né? A gente não faz as coisas sozinhos, a gente é acelerado também pelas pessoas que estão na nossa volta, né? Então, compartilhar esse conhecimento e, saber trabalhar em colaboração, eu acho que também é uma coisa que faz diferença. Então, hoje, eu acho que o foco maior é nas habilidades comportamentais. E eu dou 55 mil estrelinhas para a comunicação. Porque é muito difícil passar uma mensagem, passar uma ideia, parece que é um processo fácil e quando você vai nas causas raízes, às vezes, de alguns problemas que você vê na organização, tá lá. Só que daí é fácil, problema de comunicação, tá bom, é problema de comunicação, vamos entender onde é que está isso. Então, para as carreiras, para quem almeja uma carreira de liderança, eu acho que basicamente é isso. E a outra coisa é usar os dados, né? É você saber lidar com a diversidade de informação que você tem e tomar suas decisões baseadas nisso também. Então, não sei que fase estão as meninas, os meus estão na fase de estágio, de agora que vão começar a coisa de estágio. Então, estágio assim, qual que é o teu grande propósito? Aprender.
Aprender muito, ouvir, compreender, adicionar valor, ver aonde que você adiciona. Eu não espero que entre como, às vezes tem uma crítica para essa geração nova, assim, entra criticando, entra já julgando, já, né, porque essa empresa não tem isso, ou porque ela não faz isso, porque, né, tem que entrar um pouquinho mais de cabeça aberta para um processo de aprendizado mesmo, né, de começar a entender. Eu não fui uma pessoa que planejei a carreira, Christian, não desejei ser, você ser CHRO um dia, vou ter uma carreira global, vou não sei o quê. Não, né? Mas a minha curiosidade no meu caminho, eu acho que ela me favoreceu muito. Então, curiosidade, sabe? Para compreender o que não... para um pouco além do que aquilo que é requerido. Então, isso que é o que eu penso em termos de principais competências. Muito bom, muito legal. Depois a gente volta o vídeo aí, galera, e presta atenção. Bom, antes de terminar, Daniela, eu sempre peço, a primeira e a última pergunta é sempre a mesma. A primeira é se apresente e a última é deixar umas sugestões de livros, podcast, etc. O que você está consumindo aí de conteúdo? Bom, primeiro de tudo, sou fãzíssima de podcast. Olha só, que legal. Adoro, consumo muito, né? Então eu vou desde a notícia do dia, né? Então aí eu já fico sabendo o que está acontecendo, e o que eu gosto do podcast é que não é só notícia. Eu até escuto aqueles lá, a notícias do dia em 60 segundos, ou alguma coisa desse tipo. Escuto para saber o que está acontecendo, mas o que eu gosto daí é do debate, né? Então, e aí podcast tem para carreira, tem podcast então assim, gasta um tempinho lá como se chama, naquele aplicativo que você gosta mais, e vê tudo que tem ofertado, porque é uma coisa muito boa. Eu acho que a gente vem lendo menos, né? Eu venho tentando ler, mas isso é o momento da minha vida, né? O momento da minha vida eu tenho tentando ler um pouco mais sobre conceitos mesmo, sobre um pouquinho mais profundo do que livros de ferramentas, né? Faça em 3 passos, resolva alguma coisa. Não que eu não acho que esses livros são úteis. Eles são, frameworks também são úteis. Só que agora tudo isso está muito disponível, né? Se eu preciso de um framework para alguma coisa, está muito disponível. O que falta às vezes? A minha capacidade de compreender que tipo de conteúdo eu coloco naquele framework, né? E isso, eu acho, Christian, vem também de cultura geral. Lógico. Então, ler coisas que não são obrigatoriamente voltadas ao ambiente corporativo, um pouco de história, um pouco de filosofia, um pouco de... esses livros futurísticos, essas distopias aí, essas coisas, também são interessantes, claro, não tenho dúvida, porque compõem no teu pensar sobre como as coisas estão, né? Eu acho isso tudo muito divertido. Não tem um específico assim que eu recomendaria, eu acho que é por aí, acho que você tem que se identificar com aquilo. Agora, eu acho que aprender é para o resto da vida, né? Exato. Então, eu recentemente agora, eu tive uma demanda bem forte que eu tinha que voltar a ver, eu fiz curso de análise econômica e financeira. Por que eu fui fazer isso agora? Porque sim, eu percebi que eu tinha que dar uma adequada na própria nomenclatura, na forma como eu estava interagindo. Eu observei que não estava interagindo, olha, comunicação. E se você não sabe o conteúdo, mais difícil de comunicar. Sim. Então, eu acho que aprender é para sempre. Seja em curso, seja em... Ainda mais com a nossa carreira super longeva de hoje em dia, né? Nossa, eu como, que achei, né, que já ia estar perto da aposentadoria, ela já está longe de novo. Só aumenta esse tempo. Só está distanciando, não chega mais perto. Exato, a barreira fica longa. Só que é tão bom que a energia também, né? Exato. É muito legal isso. Que bom. Daniele, muito obrigado. A gente chega ao final desse episódio. Foi um prazer receber você. A gente vai manter contato com certeza. Muito obrigado. Eu espero, Christian, ter contribuído. Estou super à disposição, né? E eu que agradeço. Super gostoso vir aqui. Que legal. Obrigado. Valeu. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana. Tchau, tchau.